Ok, então já são 1h10. Como eu disse, eu acho que quando eu entrei aqui, eu acho que eu vou manter meu óculos, porque, gente, eu sou cegueta. Desculpa pelo reflexo. Mas é a única forma desse vídeo ficar bom. É com essa luz aqui. E é com os meus óculos, porque senão eu não vou enxergar nada. E aí, assim, fica difícil. Então, assim, pessoal, vamos iniciar. Boa tarde. Meu nome é Isabelle, sou professora de vocês, professora de língua inglesa. Vocês estão me ouvindo bem? Só para já tirar esse feedback. Vocês podem usar. Sim, Sim, Valeu. Valeu, pessoal. Então, ok, gente. Então, como vocês estão me ouvindo bem, boa tarde. Sou professora de língua inglesa de vocês. Eu acho que boa parte de vocês não viu ainda, ou pode ser que não se lembre de mim. Porque eu acho que eu consegui entrar no terceiro ano B e no terceiro ano C, antes de toda essa paralisação. E foi só uma vez ou duas, alguma coisa assim. Olá, sou professora de vocês. Já repeti isso mais 3 vezes ou 4, mas ok. Sou prolixa mesmo, então foi mal, pessoal. Gente, esse vídeo que a gente colocou para vocês, todos os professores de linguagem de vocês, a gente teve tomou a decisão de, pelo menos essa semana, ou até semana que vem, entrar em contato com vocês pela live, né? De ter essa disponibilidade de vocês pelo menos verem a gente, né? Saber quem está do outro lado da tela, que a gente passou já alguns bons dias barra meses distantes uns dos outros. Então, assim, só para a gente ter esse contato. E eu já tinha falado com vocês, eu tinha passado na atividade da semana passada, perguntado, feito uma enquetezinha, se vocês preferiam por live ou pela gravação, direto, só em pessoal, né? Uma gravação minha e tal. Então, live ganhou mesmo. Então, eu estou fazendo isso, já dizendo que essa gravação ela vai estar salva no Classroom de vocês. Então, podem ficar tranquilos que a gente vai poder retomar, vocês vão poder retomar esse vídeo. Acho que não vai nem necessidade, mas ok. Então, de certa forma, essa gravação, ela vai ser para que eu me apresente, que eu acho que já foi feito, para que a gente se introduza mesmo, só para ter um primeiro contato, ter algum contato, né, online, de forma presencial, e também para eu tirar as dúvidas de vocês das aulas passadas, da atividade da aula passada. Assim, eu não pretendo que essa aula seja gigante. Eu não pretendo que ela seja gigante. Ela realmente vai ser para que a gente consiga tirar essas dúvidas com vocês. Então, assim, vou começar, beleza? Tirando as dúvidas com vocês. No transcorrer, eu vou explicar, assim, tiveram 5 dúvidas reais mesmo, que, de certa forma, vocês caíram, todas as pessoas que me apontaram alguma dúvida em relação à atividade ou ao conteúdo, caíram nesses 5 problemas. Então, eu vou explicar, vou tentar sanar as dúvidas desses 5 problemas. Terminando isso, vocês, ou pelo áudio mesmo, falando comigo, pedindo para falar e tudo mais. Então, vamos ter uma ordemzinha para que todo mundo não fique falando um em cima do outro. Ou pela caixa de mensagens. Aí vocês lançam suas dúvidas e a gente vai tirando mais dúvidas ainda. Então, beleza. Vou apresentar essas 5 dúvidas que ocorreram. Uma, vamos já tirar a mais difícil, de certa forma, a mais difícil. E a que eu não posso sanar. Eu acho que teve uma ou duas pessoas que me apontaram que tiveram dificuldade com tudo, todo o conteúdo, porque não se lembraram dos conteúdos dos anos passados, ou não tiveram alguma base. E, sinceramente, por uma live, eu não vou conseguir sanar essa dúvida. Porque, assim, vocês pegaram que. Vocês estão no terceiro ano, vocês pegaram uns 12 anos, mais ou menos, 12 a 11 anos de língua inglesa na escola, e eu não consigo sanar todas as suas dúvidas em alguns minutos. Então, assim, o que eu coloco como auxílio para que essas pessoas que tiveram dúvida em tudo, eu vou colocar, revejam a aula que eu passei na semana passada, tentem, usando a internet mesmo, tentem entender quais são as suas dúvidas, os mecanismos de dúvida. O que a gente vai utilizar nessa aula de Past Perfect, que é a matéria desse conteúdo, vai ser simplesmente dois conceitos. O conceito de passado simples e os verbos, a estrutura dos verbos. Então, se você tem dificuldade em tudo, pelo menos procure na internet esses dois princípios, esses dois conceitos que podem te auxiliar. Mas assim, eu não posso te dar aula sobre tudo de língua inglesa hoje.
é meio difícil. Na verdade, é impossível. Já colocando assim. Então, retirando as dúvidas de quem tem dúvida em tudo, fica ralado, ralado. Reveja as aulas, vai dar certo. Uma hora vai dar certo. Beleza. Um segundo problema que é mais fácil de solucionar. A segunda dúvida de vocês é, professora, a minha dúvida é gravar os verbos, gravar as formas verbais certas. Por que eu falo que essa é a dúvida mais simples? E é também a mais comum. Foi a que mais teve. Porque assim, pessoal, como a gente está de uma forma não presencial, na nossa aula, se a gente chegasse, se a gente estivéssemos tendo aulas normais, de modo presencial, eu teria facilidade de auxiliar vocês nisso, porque a gente faria várias atividades em sala de aula, sempre para vocês gravarem, memorizarem. É complicado eu fazer isso à distância. Por quê? Porque memorização, ela é com exercício, e aplicando isso, e normalmente eu aplicaria isso em duplas. Então, vocês se auto-exercitariam. E eu não tenho como a capacidade de fazer isso com vocês, assim, à distância. Porque a gente não pode ter contato. Então, assim, não tenham medo. Eu coloco que essa é a dúvida mais comum, porque, assim, vocês não precisam saber todos os verbos. Mistérios sendo revelados agora. Vocês não precisam saber todos os verbos. Eu não sei todos os verbos. Eu não sei as conjugações de todos os verbos. Sabe como se faz isso? É com o uso. Provavelmente, vocês vão, até o final desse conteúdo, vocês vão ter gravado pelo menos 2 a 3 verbos nisso, a conjugação certa. Por quê? Porque vai ser os verbos que vocês mais vão usar. Normalmente, esses verbos que vocês mais vão usar vão ser o verbo go, o verbo ir, o verbo come, que seria chegar. E normalmente as pessoas elas têm gravam o verbo comer, eat, o verbo viajar, travel, não sei porquê, mas sempre gravam. E o verbo washed, que é o verbo wash, que é de lavar. Vocês normalmente vão gravar, sério, é algo normal isso. Vocês vão gravar os verbos que vocês mais vão usar. Que mais vocês vão ter facilidade de gravar vão ser esses. Ou que são os mais fáceis de lembrar. Porque são muito parecidos os verbos. Vocês vão perceber, se vocês pegarem a lista que eu passei para vocês de verbos, que as 3 formas verbais, as 3 tempos verbais, o passado normal, o passado simples e o passado particípio, eles têm, muitos verbos têm as estruturas muito semelhantes. Muito semelhantes. São coisinhas mínimas, tipo de uma letra ou outra. Eu vou cobrar isso com vocês? Não. Todas as atividades que eu estou passando para vocês e vou passar até o final desse bimestre, elas vão ser feitas com a perspectiva que vocês têm acesso à lista de verbos e vocês vão checar esses verbos todas as vezes que vocês tentarem fazer a atividade. O que vai acontecer provavelmente até o final desse bimestre? Que alguns verbos você já vai ter gravado. Simplesmente pelo uso. Simplesmente porque eles normalmente são assim. Então, assim, muitos de vocês me apresentaram essa dúvida e eu sei que ela é uma dúvida muito real, muito pertinente, muito importante. Mas ela é a mais simples de solucionar porque você não precisa gravar. Esse é o negócio. Com o uso, com vocês constantemente fazendo as atividades, constantemente colocando ali, vocês vão gravar, vocês vão memorizar, não é nem gravar, é memorizar. Porque seria um erro da minha parte pedisse que vocês pegassem a lista de verbos. Pegasse lá, agora vocês começam a gravar hoje todos os verbos com letra A. Aí depois todos os verbos com letra B. Isso é incoerente. Por quê? Porque muitos dos verbos com letra A vocês não vão usar. Eles são desnecessários para você usar. Existem verbos que eu, professora de língua inglesa, nunca precisei usar. E todas as vezes que tive acesso a eles, quando eu vejo um verbo novo, ou um verbo que eu não uso muito, eu pego assim, ops, que verbo é esse? Eu já vou para a lista e eu identifico pelo significado. Então, assim, não tenham medo, não tenham essa neura. É que às vezes a gente tem muita neura com isso, que a gente pega na área de linguagens e pensa que é que nem a área de matemática ou de física, que você precisa gravar a fórmula, e é uma realidade. Você precisa gravar a fórmula. Mas até com a área de física, com o uso da fórmula, você vai memorizando ela. Eu não quero que vocês decorem verbos. Eu não quero que vocês gravem os verbos. Vou ficar ouvindo os verbos até de manhã cedo para tentar gravar. Eu não quero isso. Para com isso.
Isso é loucura. Coisa da sua cabeça, suas vozes. Aham. Eu quero que vocês memorizem. E tem diferença. Tem diferença, tem uma diferença curta, mas é uma diferença entre gravar e memorizar. Gravar é eu me forçar a gravar. Forçar aquilo a fixar na minha mente. Eu não quero que vocês se forcem a isso. Eu quero que através do exercício vocês venham a memorizar os verbos mais comuns. E sério, a língua inglesa, ela é uma língua muito fácil. Eu sempre bato isso muito nessa tecla. É muito fácil porque o pessoal parece que o americano ou as pessoas nativas de língua inglesa, eles não gostam muito de se esforçar em falar. Então, você sempre vai cair em pelo menos uns 10 verbos ali mais comuns, que sempre vai ficar repetindo, 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 repetindo. Então, assim, essa segunda dúvida, que é a dúvida sobre, professor, eu não sei gravar os verbos, eu tenho dificuldade em gravar os verbos. Sem neura, vá com calma. Com o exercício, você vai gravar. Você vai memorizar, quer dizer. Vai ficar aqui. Eu creio. Eu confio em vocês. Beleza. Bora para o nosso para a terceira dúvida. Eu tô demorando um pouquinho para me lembrar das dúvidas porque tá aqui na cabeça, não tá escrito. Erro meu. Eu deveria ter escrito. Mas beleza. Mas eu me lembro que são só 5 mesmo. Segundo erro, quer dizer, segunda dúvida. Segunda dúvida. É com relação, professora, eu não sei quando eu colocar o ed no final do verbo ou d no final do verbo. Vou explicar isso para vocês aqui. Bora, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui para usar como exemplo, algum objeto. Bora lá. Meu remédio pro nariz. Meus 2 remédios pro nariz. Sou alérgica, vale ressaltar. Então, assim, tenho aqui. Foi mal, gente. Foi mal, que a professora acabou de me falar aqui para calma, respira. Foi mal, pessoal. É que assim, alguns de vocês já devem ter me conhecido em sala de aula. Eu falo rápido demais. Eu tenho essa dificuldade. Eu vou tentar melhorar. Eu vou tentar me acalmar. É porque quando eu começo a pegar o ritmo, ele vai muito rápido. Foi mal. Se vocês quiserem que eu repita alguma coisa, ou explique melhor alguma coisa, fala pela caixinha de mensagem, tá? Eu tô super. Eu tô, na verdade, na minha tela tá minha cara. E também tá a caixinha de mensagens de vocês já. Só para eu já ver as mensagens que vão chegando. Então, qualquer dúvida, se fala assim, professora, respira, professora, para, professora, repete. Estou aqui por vocês. Sério. Então, assim, é só me mandar dúvida. Que eu estou aqui, à disposição. Beleza? Então, bora lá. Bora para a terceira dúvida. Vocês me pegaram muito com relação... Vamos estudar verbo to be? Sim, querido. Leonardo. Aquela situação. Terceiro ano não tem o verbo to be como uma das suas explicações, de certa forma. Então, assim, se eu não me engano, pelo quadro de conteúdos específicos por ano no ensino médio, vocês reveem o verbo to be no primeiro ano e vocês retomam ele um pouquinho no segundo ano. No terceiro ano, eles esperam que vocês já tenham gravado isso. Então, assim, não vai rolar, não. Uma coisa. Boa, obrigada. Você me lembrou de um negócio. Vocês me levaram de algo. Essa minha segunda dúvida que eu falei para vocês foi mal pelo verbo to be, não vai rolar. Eu posso te passar uma videoaula sobre isso, individual, se te solucionar, se te auxiliar de alguma forma. Posso passar. Mas assim, não vai rolar não, assim, para toda a turma. Não é obrigatório para vocês e, tipo, eu tô pouco tempo para passar. Então, outra coisa que eu ia falar para vocês é sobre essa segunda dúvida, com relação a quando usar o verbo certo, professora. Qual é o verbo certo? Eu vou colocar para vocês hoje a gente vai ter uma atividade, eu vou postar, tá programada, na verdade, uma atividade para vocês, ela vai ser postada no Classroom de vocês às 2 horas. Então, assim, ela vai ficar lá e vai subir e vocês vão fazer. Eu vou linkar junto com ela no material, provavelmente nesse link que a gente tem agora daqui do material do Meet, da aula do Meet, eu vou linkar para vocês é um site, é um jogo, na verdade. É um jogo que é para você testar past simple e past participle. Então, o verbo no passado simples e o verbo no passado particípio.
que é o verbo que a gente vai usar para falar sobre presente, passado perfeito. Então é um joguinho, ele é legalzinho, quer dizer, é aquele negócio, gente, jogo educativo é muito legal. Vamos ser sinceros. Assim, é passável, dá para assistir. Você não vai dormir enquanto você joga, vai ser legalzinho. Legalzinho não, mas ok. Vai ser, vai dar dá para viver, dá para viver. Vou passar para vocês, para que se vocês sentirem a necessidade ou sentirem o interesse em jogarem. Não vai ser cobrado porque não tem como eu avaliar isso. O que vai ser avaliado com vocês? Vai ser a atividade que que vai ser publicado para vocês às 2 horas. Então, essa atividade é cobrada. Tipo, vai ter nota por ela. Esse jogo que eu vou colocar o link é só se você sentir necessidade, sentir vontade. Dá pra, dá pra exercitar legalzinho, até, as questões dos verbos. Te auxilia a memorizar. Porque como vai ser em uso, é assim. Você vai capengar um pouquinho no início, mas uma hora dá certo. Então, bora lá, gente. Bora para o nosso terceiro exemplo, porque já são 1h26. E eu achando que eu ia ser rápida. Ai, eu falo demais. Mas ok. Vou pegar meus remédios de nariz para auxiliar vocês. Para auxiliar vocês a terceira dúvida. Que a terceira dúvida é sobre, professora, quando eu coloco o ED no final do verbo ou quando eu coloco o D no final do verbo? Vamos explicar um negócio que vai mudar a sua vida. Tá? Não vai mudar, não. Mas vai auxiliar. Temos meus 2 remédios aqui para nariz. Vamos usar esse aqui maior, que é para alergia. E esse aqui é o meu Vic, para gripe. Então, assim, temos esse remédio aqui. Temos esse objeto. Para não fazer analogia a remédios para vocês. Esse daqui. Existem 2 classes gramaticais com relação ao verbo. Tem 2 possibilidades de um verbo na língua inglesa ser. Uma delas é ela ser regular e a outra é ser irregular. Como assim, professora? Pô, vi que é muito bom mesmo, querido. Isso aqui muda a vida. Mas ok, voltando à aula. Uh, existe o verbo regular e o verbo irregular. No início de tudo, né, como quando se constituiu a língua inglesa, houve a necessidade dessa percepção de que alguns verbos eles teriam uma forma. Quando a gente fala de forma regular, é que só existe um jeito de você formar aquele verbo, você modificar aquele verbo. Então, quando eu falo, um verbo é regular, é porque só existem poucas opções para que altere esse verbo. Normalmente, colocaram essa possibilidade, essa formação de verbo regular e verbo irregular e verbo regular por necessidade de fala. Eu gostaria de falar isso para vocês. Língua inglesa, ela foi modificada constantemente pela facilidade ou praticidade de fala. Então, assim, alguns verbos foram colocados como regulares e alguns verbos foram colocados como irregulares por causa da necessidade de uma pronúncia melhor. Porque causava cacofonia ou erro quando a gente moldava a estrutura do verbo regular para um verbo que foi depois classificado como irregular. Então, como assim, professora? Tem um verbo que bateu muito na atividade de vocês da semana passada, que é o verbo wash, que é o verbo lavar. E o verbo wash é um verbo regular. Por quê? Porque no final, a única forma que eu posso modificar esse verbo é colocando um ed no final. Washed. Então, todas as vezes que eu for colocar esse verbo no passado, não importa qual seja a forma no passado que eu vou colocar ele só vai ter a possibilidade de ter essa estrutura. Então, vai ser washed quando eu quero falar sobre algo no presente e washed para todos os tipos de passado existentes. Então, é uma forma regular. Só existe uma possibilidade de alteração desse verbo. E aí, vamos usar o meu Vic, e existe o verbo irregular. O meu verbo irregular, pela necessidade de facilitar a minha pronúncia, houve a necessidade de sofrer modificações a mais. Deixa eu me lembrar de algum verbo aqui para vocês. Nossa, agora é difícil quando você tem que pensar num verbo assim, do nada. Bora. Verbo cantar. Sing. O verbo cantar, ele tem sing, S-I-N-G.
é o verbo cantar no presente. Quando eu preciso modificar ele para um passado simples, eu coloco, eu não me lembro se é sung, deixa eu pegar isso aqui. Porque o verbo sing, ele só tem duas possibilidades, ele tem outras duas formas irregulares de serem formadas, que é o verbo sung, que é S-A-N-G, e sung também, mas em vez de A é um U. Então, assim, percebeu que houve mais de uma modificação? Foi uma letra só, mas houve mais de uma modificação. E isso faz com que esse verbo seja irregular. Por quê? Porque dependendo do tipo verbal, eu tenho que alterá-lo, fazendo uma alteração maior. A gente fala que o verbo irregular, existem três blocos de verbo irregulares. Existe o verbo irregular, que só muda uma letra. O verbo irregular, que só muda uma letra para os três, que nem o sing que eu falei para vocês. Tem três formas de fazer ele, só que só muda uma letra. Existem verbos que o presente é um e todas as outras formas de passado são uma outra forma. Então, assim, agora colocar meus. Ah, não vou usar meu lápis de cor porque não dá certo aqui. Mas vocês vão entender isso aqui. Vocês vão, observando a lista, vocês vão começar a perceber essas divisões dos blocos de verbo irregular. Eu não vou entrar tanto nisso porque vai confundir demais vocês. O que eu posso colocar para vocês existem mais verbos regulares do que irregulares na língua inglesa. Parece loucura falar isso. Professora, como assim? Você me passou uma lista de verbos irregulares e tem gigante, existem muitos. É que, vamos colocar aqui aproximado. Vamos pegar. Existem 5 mil verbos em inglês. Desses 5 mil verbos em inglês, só 1.000 são irregulares. Todos os outros são regulares. Ou seja, todos os outros só precisam de uma alteração no final, colocando o ed ou d. Então, que nem eu coloquei para vocês, wash, W-A-S-H. Eu tô confundindo com wash, com óculos, com enxergar. Mas é assim, W-A-S-H. Se eu quiser modificar ele para um passado, eu só preciso colocar um ed no final. Então fica washed. Essa é a modificação dele. E sempre vai ser assim, vai ser regular, desse jeito. Não tem possibilidade de alteração nisso. Só existem essas duas formas de modificar esse verbo. Nele simples e nele com ed no final. Professora, quando eu coloco o ed e quando eu coloco o d? Existe essa regra no passado simples. Vocês devem ter estudado isso ano passado. Ou devem. Pode ter acontecido que não. Mas vocês deveriam. Eu coloco o ed depois de algumas palavras. É que assim, eu sempre coloco um ed quando tem uma vogal no final. É que assim, é uma regra tão específica. Como eu posso passar isso para vocês para ser mais simples que eu colocar aqui? Putz mesmo, Leonardo. É complicadinho quando eu paro para explicar a vocês aqui direto. Porque eu precisaria de um quadro para isso. Nossa, tô fixando um monte de coisa para vocês na aula de vocês. Mas é a vida, pessoal. É o jeito que eu posso fazer. Assim, existe uma regra simples para você colocar quando você coloca o ed em vez do d. Normalmente, é uma certeza. Quase todos os verbos regulares você vai só precisar colocar o d no final. Pô. Só que quando termina em consoante, como, sei lá, como wash mesmo, que eu usei o exemplo. Wash termina em S. Quer dizer, termina em H. Não tem, o H ele serve como uma consoante nesse momento. Então, assim, para que não dê um erro, percebe como seria estranho se eu só colocasse o D no final? Ou, como ver assim, eu colocaria wash com um D no final, ficaria W-A-S-H-D. Percebe que ficou estranho? Até para falar seria impossível. Então, a gente sempre coloca o ED quando é impossível eu pronunciar essa palavra de forma coerente. Pegue isso para vocês que vai dar certo. Todos os verbos que quando você precisar colocar o D, você fala assim, putz, como eu faço esse negócio aqui? Como eu falo esse negócio? Você automaticamente vai perceber que preciso colocar um E depois, antes desse D. Vai dar certo. Se vocês forem com essa mentalidade de 100 exercícios, 2 vezes você vai errar.
existem algumas pequenas. Já vou colocar, pessoal. É o head mesmo. A Laura colocou aqui, é para colocar o head. Sim. Antes, quando eu tô. A estrutura que eu passei para vocês de. Ixi, Ariel, eu não sei o que tá acontecendo. Você tá falando que toda vez que você tenta, não sei se é da internet, mas toda hora parece que eu sou removida da live. É, eu percebi isso também, eu tava tentando entender se você tava tendo algum problema de me ouvir, ou se era alguma coisa assim. Eu também, eu não sei se o que tá acontecendo. Tenta, é que todos vocês estão sem áudio já e sem vídeo. Tenta entrar, fechar o bloco que você está assistindo e reconectar alguma coisa assim. É, Leonardo, é head mesmo. Has seria, na verdade, não tem outra forma de forma verbal para você usar o has, assim, como auxiliar. É sempre head. Rapidão, pessoal. E vocês estão colocando no bloco aqui, se vocês estão confusos, porque eu estou falando sobre head ou has, está nas mensagens de vocês. Essa é a quarta dúvida. Olha aí. Só finalizando aquela terceira dúvida. Quando colocar o E e o D, numa língua inglesa, tudo é feito para que vocês entendam melhor a pronúncia. Então, assim, se é impossível você pronunciar o verbo só com D no final, coloca o ED. É tiro e queda. Sempre deu. Mas tem uma regrinha específica. Eu vou até passar a regrinha específica para vocês no material de vocês, só para ficar ali salvo, se vocês tiverem essa dúvida. Ok? E o has, have. Assim, vamos explicar aqui. O verbo have é o verbo ter. Ele tem duas funções na língua inglesa. Ele tem duas funções na língua inglesa, que é ser um verbo de ter, posse, e é ser um verbo auxiliar. Auxiliar as construções de frase. Essa é a nossa quarta regra, é a quarta dúvida que vocês tiveram. Teve gente que estava com essa dúvida se era have, has, professora, como eu faço isso? O que eu faço? Gente, a estrutura, ela parece tão simples que dá confusão. Mas é simplesmente assim. A estrutura do passado perfeito. Você vai ter quem está falando essa frase, aqui, vou usar minhas mãos. Quem está falando a frase? Eu vou ter o head, eu vou automaticamente colocar o head, H-A-D, e depois eu vou colocar o verbo na forma certa, na forma do particípio perfeito, quer dizer, do passado particípio, que vocês têm na lista, nas listas de vocês. Pessoal, quem está tendo dificuldade de ficar na live, pode ficar tranquilo. Eu não vou prejudicar vocês ou alguma coisa assim. É porque tem gente que está tendo problema mesmo com ficar conectado direto na live. Então, essa aula vai estar salva. Pode ficar tranquilo, beleza? Assim, para vocês não ficarem assustados. Ah, estou perdendo tudo. Nunca mais vou poder tirar minhas dúvidas. Tá certo. Vai dar certo. Vou ficar salvo. Então, assim, a estrutura do passado perfeito, ela não se altera. E eu vou ir para a nossa última dúvida, que teve naquele formulário que eu passei para vocês, que é, professor, eu tenho dificuldade de entender quando eu uso o passado simples e quando a frase está falando sobre passado perfeito. E, gente, sinceridade, você só vai entender isso pelo contexto da frase. É tentando identificar ali a ordem cronológica da frase. Uma coisa que eu tô passando para vocês, e todas as atividades nossas vão ficar assim, é que eu sempre já vou estar deixando para vocês o passado simples já escrito. Eu nunca vou mandar vocês formarem a frase. Ah, formulem a frase. Por quê? Porque eu teria que fazer realmente ter um contato direto com vocês para bater isso na cabeça de vocês com mais força. Pareceu violento isso de bater na cabeça de vocês com mais força. Mas era simplesmente para vocês memorizarem. Ok? Não, eu não iria bater em vocês. Ok? Então, na situação, eu teria que exercitar com vocês com bastante tempo, bastante vezes. Né? Não me falta vontade às vezes. Mas tá certo. Mas é que assim, a gente teria que exercitar com mais tempo. Ai, ai, não me condenham, tá bom? Não façam BO da minha pessoa por essa violência estudantil, ok? Não foi por querer, foi ato falho. Então, assim, eu teria que exercitar com vocês por mais tempo.
essa situação de vocês saberem identificar a estrutura do passado simples junto com o passado perfeito. Eu só estou realmente colocando para que vocês exercitem só a estrutura do passado perfeito. Então, todas as vezes que eu colocar uma atividade para vocês, complete o espaço que falta, nunca vai ser para vocês completarem de forma do passado simples. Nunca vai ser. Por quê? Porque o grau de dificuldade aumenta aí, amados. Aumenta. Porque você tem que começar a entender a estrutura da frase, não só a estrutura, mas começar a entender o contexto. E isso passa por tradução, passa por uma tradução mental, de pelo menos perceber assim, esse daqui é a primeira parte ou essa segunda parte, isso aqui aconteceu antes, isso aconteceu depois. Passado perfeito não é um tempo verbal fácil, pessoal, sinceridade. Não é à toa que ele quase nunca é usado em língua inglesa. Ou são obrigados a aprender? São, porque ele é usado demais na escrita. É por isso que vocês aprendem. Mas, assim, na vida cotidiana, se nós tivéssemos um contato direto com alguém nativo americano ou que tem a língua inglesa como língua oficial, ele raramente usaria esse tempo verbal com vocês. Por quê? Porque é um tempo verbal muito complexo. Ele é um tempo verbal, assim, que predispõe muita coisa, tem muita coisa por trás para que você formule uma frase, assim. Até para mim, que já tenho um inglês, assim, que eu tenho, que falo inglês fluente, tenho essa fluência no inglês, e tenho essa fluência também na escrita dele, eu tenho dificuldade, às vezes, para falar assim, tá, deixa eu lançar um exemplo agora de passado perfeito para vocês. Quando eu estava formando as atividades de exemplo, os enunciados de exemplos para para explicação, eu tive muito problema nisso, porque eu fico assim pensando assim, tá, como eu posso formular isso daqui? É um tempo verbal meio complexo, então não, não fiquem se achando assim, eu sou um burro, eu não entendi isso. Cara, a estrutura dele é fácil. O difícil é usar da forma certa, para ser sincero. A estrutura, é por isso que eu tô pegando mais com vocês na parte da estrutura. Porque usar de forma certa é mais complexo, é bem mais complexo. E não tem muita utilidade, assim, vida prática, mas ele é usado muito na escrita, por isso que é um pré-requisito para este bimestre no terceiro ano do ensino médio. Então, iremos passar esse conteúdo, ok? Mas ele é um conteúdo mais complicado. Então, não se sintam mal por estar tendo dificuldade de entender, tá? Certo? Então, vocês me passaram muito. Outra dúvida ligada a essa última dúvida, que é, professora, às vezes o passado simples, ele estava no início, na frase, tem três frases que o passado simples estava no início e depois vinha o passado perfeito, mas outro exemplo seu tinha o passado perfeito no início e o passado simples no final. Porque não tem essa necessidade. Percebe? Na atividade de vocês agora, eu coloquei uma observação nessa que vai ser postada agora às 2 horas. Você está falando sobre duas ações diferentes. Você está juntando essas duas ações numa frase. É isso que é passado perfeito, sabe? É por isso que você precisa usar sempre ele junto com o passado simples. Porque são duas ações distintas em que eu tive a necessidade de juntar numa frase, mas elas continuaram sendo ações distintas. Então, bora ver um exemplo aqui de passado perfeito em português para vocês. Quando Marcos chegou na sala de aula, Brenda já tinha ido embora. Se tiver algum Marcos e Brenda aí, não se sintam ofendidos, tá bom? Mas só que vê agora a mente. Então, quando Marcos chegou na sala de aula, então Marcos entrou na sala de aula. Vamos colocar que ele entrou às 9 horas. Entrou lá na sala de aula. Brenda já tinha ido embora às 8h30. Ela já tinha ido embora da sala de aula. Percebe que são duas ações diferentes? Tipo, se eu separasse, eu colocaria assim, Marcos chegou à escola, na sala de aula às 9 horas, é uma ação. E Brenda chegou na escola, saiu da sala de aula às 8h30, outra ação. São duas ações diferentes. Então, uma ação de Marcos e uma ação da Brenda. Só que por uma necessidade de comparação. Percebe isso? O passado perfeito ele vai ser usado quando eu preciso comparar duas ações. Quando eu preciso evidenciar que uma ação aconteceu depois da outra. Então, eu comparei de forma temporal essas duas ações. É por isso que tem essa necessidade. Mas eu estou falando sobre duas ações diferentes. Uma no passado simples,
outra no passado perfeito. Eu juntei para elas ficarem perfeitinhas juntas, em uma frase só. Vocês tiveram dúvida, se eu não me engano, deixa eu me lembrar aqui direito qual é essa dúvida, que eu coloquei, agora dando esse exemplo meio bem tosco, mas eu me lembrei. Eu acho que eu não vou conseguir me lembrar dessa dúvida. É que, tipo, bate em todas essas dúvidas aqui, só que a pessoa, ela escreveu de uma forma diferente. Não me lembro o que essa pessoa falou. Não me lembro. Mas vida que segue. Eu acho que com esse exemplo do Marcos e da Brena deu para entender alguma coisa, gente. Eu espero. Bora lá. Expliquei essas 5 dúvidas. Gabriel, deixa o Leonardo se expressar sei lá, a individualidade dele. E, Leonardo, você não é estúpido. Você não entender alguma coisa ou não entender algumas coisas é normal, é super comum, sabe? Bora lá, pessoal. Gente, eu tô abrindo aqui a parte de mensagem de vocês. Algum de vocês tem alguma dúvida extra? Ô, professor, eu não entendi legal esse seu exemplo. Explica melhor. Coloca aí, bora lá. São 1h46 agora. Eu não sei se vocês vão ter alguma aula marcada com outro professor nas 2 horas. Eu não sei. Eu não tenho nada para fazer às 2 horas. Eu posso ficar um pouquinho aqui ainda com vocês. Mas pode ser que vocês tenham algo já. Então, assim, qualquer dúvida, anotem aí, ou se vocês não quiserem anotar, tá difícil agora, professor, eu tô, sei lá, correndo atrás do meu cachorro. Fala aí, fala com nós. Tamo aí, disponíveis. Tirem suas dúvidas. Gente, não vai ter, sim, sinceridade. Os exercícios eu vou relevar muita coisa. Principalmente esses primeiros, eu vou relevar muita coisa. Porque, tipo, vocês estão aprendendo. Percebe que, cara, na sala de aula com vocês, nesse início de aula, assim, se a gente estivesse em sala de aula, eu passei esse conteúdo semana passada. E eu falei assim para vocês, pessoal, faz atividade agora no caderno, que eu faria com vocês. Aí vocês fariam atividade, eu daria o visto, eu te automaticamente corrigiria as coisas. Mas eu não descontaria o seu visto. Falar assim, não, esse seu visto, já que você errou 4 alternativas aqui, o seu visto só vale 0,6. Seria bem coerente, porque, pô, tu tá aprendendo agora. Então, assim, a gente não vai ter avaliação esse bimestre, vocês sabem disso. Não tem avaliação para vocês bimestral. Então, assim, todas as atividades que vocês fizerem vai computar como alguma coisa. A minha importância é que esse cara faça atividade. É ralado de, sei lá, eu passei 7 atividades para vocês nesse bimestre e o filho de Deus só fez uma atividade. Aí você realmente acha que eu vou te dar 10? Sério, né? Bora com, bora com calma, pô. Então, assim, se você tiver dificuldade, eu vou relevar muita coisa, eu vou corrigir com muito amor e carinho no coração. Então, pode ficar tranquilo, beleza? Não tenho medo de errar, faz parte. Vocês vão entender. Eu acho que vocês vão entender. Mas se você não entender, dá pra viver. Sim, só pra fingir que você sabe alguma coisa desse conteúdo. Vai dar certo, vai dar certo. Mas bora lá. Pessoal, obrigado por me chamar de deusa grega. Não sou grega, então fica ralado. Mas beleza. Eu acho que esse deusa grega foi mais porque eu falei que eu não ia tirar ponto. Então, vou levar esse elogio como, sei lá, alguém tentando me comprar. O Júlio falou que eu sou lindinha. Obrigada. Ai, que se esforça. Muito creme na cara pra ficar assim, tentar ficar assim. Deixa eu ver se você tem alguma dúvida aqui. Desculpa aí, querido, que sabe alemão. Tô vivendo aqui. Obrigada, Deus. Obrigada. A fada sensata a gente tenta. Foi mal, Leonardo, então você não sabe. Tá no caminho, tá no caminho. Querida, a quarentena ferra com todo mundo. E eu que tava tentando aprender italiano no início dessa quarentena. Já desisti, joguei pra cima. Desisti. Beleza. Você sabe melhor, você sabe, tá melhor do que eu, você sabe mais ou menos. Realmente, a língua inglesa porque de certa forma eles vieram da mesma raiz. Tipo, o alemão e a língua inglesa, eles tiveram um pezinho, mais o alemão do que o inglês, mas tiveram um pezinho com os bárbaros, ali do leste, norte europeu. Então, assim, juntou muita coisa. Aí tem umas coisinhas. Mas também tem alfabetos diferentes, né, eu acho.
É internacionalismo, bem isso aí. É porque, tipo, de certa forma, tiveram raízes muito semelhantes na formação da língua. Aí tiveram divisões por causa de território, por cultura. Aí teve algumas modificações e acabou virando idiomas diferentes, mas que tem algumas similaridades. Principalmente, eu acho que em fala, né? Tem muita coisa assim. Também da ordem, da estrutura da frase. Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Porque eu vou, se vocês não tiverem nenhuma dúvida assim, vou ficar com vocês aqui até as 2 horas. Faltam 10 minutos aí. Manda aí. Solta o verbo. Falem se vocês tiverem algumas dúvidas. Estou à disposição. E se quiserem falar a dúvida em vez de digitar, eu também aceito. A gente se esforça. A pessoa sempre passa as gracinhas, porque assim, convenhamos, eu não consigo ser muito séria. Então, às vezes, solto minhas graças. Relevem. Obrigada, querida. Eu sou uma fada sensata, pessoal. Professora, Fala, querido. eu tenho. Não é uma dúvida, é que, tipo assim, aqui teve uma atividade que a senhora passou que era para responder lá no Forms, enfim, de marcar alternativa, né? E de preencher as umas questões que eram abertas. Aí eu não me lembro muito bem, mas eu acho que a questão 3 era uma questão que tinha que marcar se era uma frase no passado perfeito ou se era no particípio, presente, alguma coisa assim. E para mim, eu não lembro muito bem, mas eu acho que as palavras estavam invertidas. Aí eu tentei entrar de novo para ver se tava, só que não consegui entrar porque eu já tinha preenchido, né? Aí era só isso que eu queria falar mesmo. Valeu, Gabriel. Real. Teve esse erro. Alguém me corrigiu, acho que depois no WhatsApp. Acho que foi no WhatsApp. Ou mandou mensagem individual. Não sei. Que eu coloquei de forma. É que assim. É que era o que eu tinha pedido, acho que mais para marcar, não sei, eu não me lembro se eu pedi para vocês o enunciado, eu não lembro agora na cabeça. Eu vou relevar essa questão, porque essa questão ela vale ressaltar, essa minha questão foi mal formulada da minha pessoa, da minha parte. Eu deveria ter formulado ela melhor. E provavelmente eu vou fazer uma atividade depois, não agora, mas mais para frente, que tenha essa mesma pegada dessa, de vocês identificarem através da observação do, da estrutura da frase, para vocês conseguirem identificar quem era o passado perfeito e quem é o passado simples. Teve essa dúvida mesmo. Mas relevem essa questão, pessoal. Eu formulei ela errado. Tanto que estava escrito, eu acho que até eu modificar estava escrito passado simples e presente perfeito. E cabecinha tudo no baixo aí. Às vezes eu distorço. Mas eu fiquei confusa ali. Não, eu não fiquei nem confusa. Eu acho que foi, eu escrevi errado. Não fiquei nem confusa mesmo. Mas eu acho que é isso. Vou melhorar essa questão. Essa questão ficou ruimzinha mesmo. Foi erro mesmo. Completamente erro mesmo. Então, tem mais alguma dúvida aí? É tão estranho ficar olhando para essa cara, nessa câmera sozinha. Eu estou fazendo mais dica do que qualquer outra coisa. Que é a única coisa que eu sei fazer aqui. Amada, eu não acredito ter uma plateia. Se eu tivesse que eu uma plateia, eu ia falar tchau, pessoal. Mas assim, eu acho que é isso aí, pessoal. Nossa, eu tô com tudo isso, tô olhando aqui pra nada. Eu acho que foi de boa, né? Então, bora terminar esse negócio agora. Só faltam 6 minutos para das 2 horas. Acho que deu certo. Tem uma atividade que eu passei agora para vocês, vai ser postada imediatamente, daqui a 6 minutos, vai ser publicada. Ela é simplesona, básico, básico do básico. É só para. Vai ser gerado. Vocês vão abrir lá, vai ter uma página do Word, ela vai ser gerada para todo mundo, ou vai ter uma cópia para cada aluno. Então é só você clicar lá, faz a atividade lá, e vai ser salva imediatamente. Vai ser salva imediatamente para mim. Então escrevam na própria página do Word. Bora lá, tem uma dúvida. As ações no passado são incompletas, tipo, tem duas ações, a que aconteceu primeiro foi completada, e a depois, é completa ou não? Depende. Na verdade, normalmente ela é incompleta. Porque assim, porque senão ficaria muito estranho duas ações. Nossa, tá dando uma microfonia chata. Mas eu acho que é por causa do computador. Mas são.
É que assim, a segunda informação, que é no parcial simples, é em meio que. Como posso colocar isso? Mas é irrelevante se ela está completa ou não, sabe? Porque e normalmente ela não está completa, ela é incompleta nesse sentido. Que você ainda vai ter uma bem completa para ser o passado perfeito. Mas essa, eu acho que, Isabela, você fez a dúvida que algumas outras pessoas me perguntaram, que era a dúvida que eu não estava conseguindo me lembrar. Se são as duas incompletas ou se as duas estão completas. A do passado perfeito sempre vai estar completa, como já a própria colocou na sua dúvida. Tem duas ações, aqui acontecer primeiro, acontecer primeiro, ela foi completada. A segunda é irrelevante se ela foi completada ou não, porque ela sempre vai estar aparecendo como assim. Então, assim, pode acontecer, pode ser que não aconteça. Normalmente ela está incompleta. Normalmente não. Que nem esse é o exemplo que eu falei para vocês do Breno, da Brenda do Marco. Todo Breno, a Marco chegou. Aqui a ideia é que tipo, ele chegou e chegou, né? Ele não tem como a pessoa meio que chegar de forma incompleta. Então as duas ações elas estavam completas. Mas tem vezes que não. Então, de certa forma, vale mal. Voltando ao que eu ia falar, que eu estava falando, falando sobre a atividade que eu passei para vocês. Eles fazem uma atividade, hein? Atividade simples. Atividade é uma mãe, é delicinha, passa. Em uma sentada de 15 minutos vocês conseguem responder. É uma assim, xixi, pouquinho. É fazer atividade, né? Ok? Eu só vou terminar essa live aqui. Eu acho que já deu. A gente conseguiu tirar todas as dúvidas. Se houver a necessidade de tirar mais dúvidas, a gente vê mais pra frente, se elas persistirem. Mas eu acho que vai dar certo agora, beleza? Falou. É muito bom estar com vocês, foi bom brincar com vocês. Mas tem que para fazer altos nados, mas tem que. Então, beijão. Qualquer coisa, a gente entra em uma segunda live. Foi mal, Luana. Mulher, daqui a pouco eu vou salvar essa live. Aí você pode ver a professora aqui fazendo altos nados. Quer dizer, altos nados não, eu expliquei muita coisa. Mas eu também fiz altos nados. Mas aí você vai estar salvo no Classroom, pode ficar tranquilo. Beijo, pessoal. Amo vocês. Beijo, professora. Oi, filho. Beijo, professora. Tchau. Tchau. Tchau, pessoal.